Fala pessoal, estamos aqui em mais um Resenha de Mestre, o videocast da Faculdade Baiana de Direito e do Grupo Transformações da Universidade Federal da Bahia. Hoje estamos com a convidada maravilhosa, a PGE da PGE, Bárbara Camardelli. E aí, bora resenhar? Pessoal, estamos aqui, como eu disse, com Bárbara Camardelli, a PGE da PGE, que é graduada em Direito pela Universidade Federal da Bahia. Atualmente é professora assistente da Universidade Católica de Salvador e Procuradora-Geral do Estado, PGE da PGE, maravilhosa. Bárbara, e aí, como é que você está? Preparada para hoje? Vim preparadíssima. Eu fiquei muito feliz de você aceitar o convite. Sei que sua agenda é concorrida, sei das suas viagens, sei que você ainda está um pouco gripada, mas você não desmarcou. Eu te De agradeço jeito muito. nenhum. De jeito nenhum. O convite, a vontade de participar, de dialogar, isso é muito importante. E mais ainda, a oportunidade um pouco de trazer esse conhecimento da PGE, isso me anima. Eu Que bom, gosto. que bom. E a gente quer te conhecer, né? Porque assim, eu já lhe conheço, mas tem coisas, tem perguntas que eu coloquei aqui que eu tinha curiosidade e não sei. Então, assim, muitas das coisas a gente já conversou tanto sobre vida, mas essas coisas aqui realmente eu não conheço sobre você. Então, eu trouxe algumas curiosidades minhas também para a gente conversar. Vamos lá. Vamos lá. Primeiro, eu queria saber se tu sempre pensou em fazer direito. Se isso foi uma Não, escolha, assim. não. Ao contrário, direito foi quase, lhe diria, uma escolha residual. E era o que Por quê? antes? Vocês não vão acreditar, mas minha primeira escolha, aquilo que eu realmente tinha vontade de fazer, era arqueologia. Só que quando eu fui fazer a pesquisa dos cursos, o único curso que existia no país era na Universidade Fluminense, né, a Federal do Rio, e a avaliação do curso era 2 estrelinhas. Na época a gente pegava um livro grosso na faculdade para tentar pesquisar. Minha mãe jamais me bancaria no Rio de Janeiro, numa faculdade de péssima qualificação. E isso me deixava, assim, em dúvida. Eu sabia que eu gostaria de ir para a área de humanas, eu sempre gostei, e pensei no direito, talvez por ser uma área onde você tem uma abordagem, eu poderia dizer, multidisciplinar. Por mais que você tenha técnica jurídica, mas eu sempre vi o direito com a capacidade de você reunir ali um bocado de coisa. História, sociologia, política, eu sempre gostei disso. E aí, enfim, fui para o direito meio cega, sem saber se eu iria ficar, se eu iria não, diante de diversos interesses, até teatro eu pensei em fazer, porque eu adoro. Então, assim, eu sou também uma atriz frustrada por falta de coragem de ter ido ao mercado me bancar na carreira artística. Adorava na escola, todo mundo dizia que eu tinha talento, que era para eu fazer, mas eu não tive essa coragem. E, enfim, eu fiz direito, assim, às cegas. Quando eu entrei na faculdade, e aí eu posso dizer, quem me encantou, quem veio e me mostrou o direito até mais daquilo que eu imaginava um pouco, foi Marília Muricy. Ah, Porque aquelas aulas dela, né, de introdução ao estudo do direito, com todas aquelas discussões, eu me encantei ali, eu disse: "Poxa, isso é interessante", tu acha que ela entendeu. foi tua grande inspiração, assim? Ali naquele momento foi, para eu ter me decidido até a ver o curso com outros olhos, sabe, porque eu fui para um curso sem saber direito o que eu estava fazendo, o que eu estava querendo. E aí, vou declarar minha idade, eu brinco sempre dizendo que eu sou quase Munhá, vou declarar a idade. Naquela época, nós não tínhamos grandes ofertas de grandes cursos em muitas faculdades. E ninguém pensava muito sair daqui para fazer um curso de universidade fora da Bahia, do local, era quase impossível. O rol era menor também. Então o direito veio, é, tá ali, vamos fazer. E ali naquele momento ela foi uma inspiração, mas o direito podia ser mais, entendeu, pensar de uma outra maneira, outra vivência. Mas se tivesse outras inspirações, assim, na faculdade, que Sim, sim, claro. Eu lembro muito bem Jacques Tourinho, porque apesar, dele ser muito rígido na nota, e ele não dava nota, ele brincava dizendo que eu estou falando de conceito, na época se avaliava pelo conceito, viu gente. Para Arques, o excelente aluno tirava ME, que significava mais ou menos a nota 6, porque ele dizia que 8 era para ele e 10 para Deus. Era mais ou menos isso. Então, ele me desafiou muito em querer estudar, em querer provar que eu era capaz daquilo. Nilza Reis, excelente professora, excelente, maravilhosa. E Fernando Santana, olha, eu vou confessar que eu tinha um grupo
e que nós fazíamos lobby todo semestre, porque nós íamos para a direção da faculdade, e agora eu posso falar isso, e na direção da faculdade ali nós mudávamos o horário da turma de Fernando Santana para encaixar conosco, porque eu tinha um grupinho que seguia Fernando É Santana. sobre isso. Então nós fazíamos isso, nós chegamos a exercitar esta força política Para e conseguir. conseguíamos, e fiz os 5 penais com ele. Então a grande referência, e tanto ele quanto Marília se tornaram referências também como procuradores de Estado, porque os 2 são procuradores de Estado. Mas isso tu acha que durante a faculdade tu já pensava em fazer concurso ou tu chegou a pensar assim: Não, "Não, vou ser advogada"? Como foi tua ida para a procuradoria? vamos lá, eu sou advogada, Sim, né, claro, é vamos verdade, vamos vamos verdade. dizer que a advocacia dentro da faculdade, dos caminhos que se mostravam dentro da faculdade, eu sempre me inclinava para a advocacia, por personalidade, enfim. Quando termina a faculdade, eu que não provenho de uma família típica jurídica, né, precisava ter um caminho de manutenção. Claro, importante. E o concurso que eu gostaria era realmente o de Procuradoria Geral do Estado, da Procuradoria, ser advogada e ter um concurso público, né, ter um cargo Tem uma público, melhor você dizendo. queria uma segurança, de certa Sim, a forma queria segurança segurança. jurídica, claro. Não tendo uma tradição familiar jurídica, principalmente naquela época, imagina a ascensão via um escritório de advocacia, era muito trabalho, o concurso era um caminho mais rápido, mas perceba, um caminho da advocacia, dentro da Uhum. advocacia, como eu disse, com esse símbolo de Marília, de Fernando, etc. E aí, eu tirando a procuradoria, eu só fiz um outro concurso, que foi o da magistratura. E eu brin Queria que eu tinha foi. feito. E digo assim que destino é maravilhoso, né. Quando a coisa tem que acontecer, ela acontece. Porque eu tinha feito uma prova excelente, fiz a primeira objetiva, passei, fui para a segunda, né, a segunda subjetiva, que era a sentença penal, eu nunca vou esquecer isso. E eu saí dizendo: "Tô na terceira fase, não tem jeito". Aí ele liga para mim, a minha melhor amiga, na época, chorando aos prantos, nós tínhamos estudado juntas, e ela aos prantos me diz: "Bárbara, você não sabe o que eu fiz na prova". Eu disse: "O quê?". Eu assinei, estava tão entusiasmada que assinei como juíza. Eu comecei a rir. Aí ela: "Por que você tá rindo? Eu fiz a mesma coisa". Não, Foi. E aí eu lembro do resultado do concurso, não. nossos 2 nomes, eu sabia que era o meu e o dela, apesar de ser apenas o número das provas lá, provas invalidadas. Então assim, Bárbara, eu não acredito nisso não. acredite, acredite, aconteceu isso, mas eu não fiquei triste. Perceba, acredite também que eu não fiquei triste. Eu olhei aquilo ali e disse: "Ó, aconteceu, eu estou fazendo o concurso da procuradoria, vamos ver o que é que vai dar". E digo a você que foi a melhor coisa que aconteceu para mim, porque se eu tivesse passado e a probabilidade de eu passar era grande, não estou aqui numa prepotência não, Não, não entenda isso como prepotência, mas pelas provas que eu estava fazendo, pela forma como nós estudávamos, a possibilidade de eu passar era grande, eu teria ido para o interior, teria entrado na carreira da magistratura, que não é a mais adequada para minha personalidade. Entendeu? Aquela coisa mesmo de você chegar num ponto de autoconhecimento, de você saber. E eu sou uma pessoa altamente urbana, eu gosto de movimento, eu gosto de cidade. Imagine, no início dos meus 20 anos, ir para o interior, numa carreira que talvez eu me adaptasse, mas que não me trouxesse e na época exatamente tu não tinha essa felicidade. consequência essa consciência, né, de que Não, não era tão adequado pra tu. não, esse nível de consciência não, mas eu sempre acredito que existem energias no universo. Então eu olhei assim, é sem sentido eu ter perdido um concurso desse por minha prova ter sido invalidada. Ó, se tiver de fazer outro, faço. Eu sempre fui muito tranquila quanto a isso. Mas eu vou fazer, não foi falta de estudo, eu não exatamente perdi, e aprendizagem, vamos seguindo, vamos seguindo. E eu estava fazendo já também o O da da prova. procuradoria, que esse sim, eu tinha o foco e interesse, porque eu iria advogar. E como foi entrar na procuradoria, assim, o primeiro momento? Eu confesso que eu tomei um susto pelo seguinte. Na época, o procurador-geral era José Augusto Torinho Dantas, uma pessoa maravilhosa, e ele, muito democrático, chamou todas as pessoas por ordem de classificação e mostrou as vagas que tinham onde tinha. Eu conheci alguns procuradores do contencioso, da chamada Procuradoria Judicial, e não tive eu não tinha nem hesitação, né.
Quando eu cheguei lá, eu disse: "Doutor José Augusto, eu quero". Ele: "Você quer ir pra onde, minha filha? Eu tô aqui com a lista". Eu não deixei nem ele terminar. "Eu quero ir pra Procuradoria Judicial". E ele: "Mas minha filha, ali é um espaço já dos procuradores mais experientes, é um contencioso". Aí eu disse: "Não, eu quero, eu quero". Aí ele não discutiu comigo, me colocou. Eu chego no meu primeiro dia na procuradoria, vou pegar a demanda que me alocaram, um recurso extraordinário especial, desculpem, sobre a questão de terras, uma questão de dominialidade Super envolvendo Sesmarias interessante. e aquela documentação antiga, aquela pesquisa. Eu olhei aquilo ali, eu disse: "Eu procurei isso, então vamos lá, vamos enfrentar". Mas eu perturbei muito o Marcelo Zarif, que na época era meu chefe, perturbei muito, porque eu pegava aqueles casos, os complexos, claro, e passava por ele minhas peças todas, na época por fax. Mandava por fax para ele corrigir minhas peças todas e ficava: "Zarif, e aí, pode ir?". Eu acho que ele nem lia mais. Eu acho que ele dizia Já estava assim, na segurança. ele deve ter lido uma, 2, depois ele disse: "Ó, essa menina tá aqui". Eu vou dizer: "Li, tá ótimo", só pra ganhar Só segurança para dar pra uma ela. É, segurança, vá, para vá, ela fazer o trabalho exatamente, dela. exatamente. Maravilhoso. E me diz uma coisa, depois que tu entrou na procuradoria, tu já procuradora, tu poderia não ter pensado em continuar estudando, assim, tanto. Uhum, E tu fez ainda 2 pós-graduações, não foi? fiz. Por quê? O que foi que te motivou, assim? Porque ao contrário do que possa parecer, de que um cargo público lhe traz uma segurança na profissão, isso não é verdade. Eu quero que meus alunos escutem isso, Isso por não é favor. verdade. E vamos lá explicar essa frase bombástica que eu lancei agora. Temos o corte, Vamos lá. temos o corte. Não, não vamos confundir estabilidade com qualquer outra coisa. A estabilidade é uma ferramenta para o servidor poder exercer com autonomia, com independência as suas funções. No caso mesmo do procurador do Estado, é essencial, porque você ali está orientando a administração pública, então você está dando sempre o melhor caminho, mas você também está dizendo não muitas vezes. E você precisa ter essa independência, né? Você tem que ter essa autonomia na forma de pensar, na forma de colocar, sabendo que você serve à sociedade, que seu papel ali como advogado é encontrar o caminho para a política pública ser executada. Então você não pode dizer não, você tem que dizer não, vírgula. Mas a estabilidade, ela lhe garante essa capacidade de ser escutado e de sua orientação ter um peso. E isso é importante. Mas isso não significa segurança profissional, porque em um cargo público você entra e você vai ter satisfação profissional o resto da vida. E trabalho é praticamente a maior parte da nossa vida, pelo menos na idade ativa. Você trabalha um mínimo de 8 horas, 10 horas por dia. Se você não estiver satisfeito com aquilo que você faz, sua vida vai ser muito infeliz. Me perdoe, mas eu acredito nisso. Você tem que ter uma satisfação daquilo que você faz, mínima que seja, mas precisa. Que você também tem que ter, e lá na procuradoria eu tenho tentado trazer esse assunto, você tem que ter planejamento de carreira. Serviço público não é você estar no cargo, que tem as divisões em classe ou em níveis, e você está fazendo a ascensão, pulando galho em galho, como se você estivesse apenas esperando o tempo O tempo passar, passar. esperando Godot, né. É. Você vai nisso. Você tem que saber o que é que você quer fazer, onde você quer chegar, qual é a matéria que você quer estudar, de que maneira você quer atuar. E isso exige um conhecimento forte, até porque a sociedade muda, a administração pública muda, a demanda da procuradoria muda. Não tem comparação a procuradoria de 1997, quando eu entrei, com a procuradoria de 2026. Não tem comparação as questões de Estado que são colocadas com as questões de Estado que nós temos hoje, que muitas vezes envolve até geopolítica. Então, assim, não é pouco que a gente faz. E você imaginar que você não vai estudar, ao contrário, você tem que estudar muito, você tem que se preparar muito, porque aquele que para num órgão de advocacia, a tendência é ele ficar escanteado. E escanteado numa visão antiga de serviço público, porque lá nós estamos querendo reformar, trazer novidades e, ao mesmo tempo, de valorizar a carreira do procurador, trazer benefícios, trazer garantias como promoção, etc., nós estamos também repensando o atuar do procurador. E não para ter uma visão sancionatória, fiscalizatória, não é isso. Mas você fazer com que o procurador tenha interesse e responda para a sociedade. Nós somos pagos com verba pública. Nós temos que entregar nosso melhor. Eu espero que
quando eu saia, minimamente eu tenha lançado a semente que não existe canto para se esconder, que você pode procurar sua esquinazinha, tentar ficar atrás da árvore, da porta, e não vai existir isso, que você vai chamar, vai ter o mesmo nível de responsabilidade, nós ganhamos igual. Se eu tiver a chance de modificar a remuneração e estabelecer uma remuneração por meritocracia, vá até lá, mas eu não tenho essa chance dentro do serviço público. Então todo mundo tem que ter uma divisão de trabalho, de responsabilidade, de acordo, inclusive, com conceitos de gestão que trazem muito a questão de suas competências do chá, famoso chá, né? Competência, habilidades, aptidões do procurador com aquela função que ele está exercendo ali. Então, nós estamos trabalhando para dar esse salto na organização, tentar alocar da melhor maneira o procurador para aquilo que ele goste de fazer. E do outro lado, chamar o procurador para que ele também faça o planejamento da carreira dele. Então, na procuradoria, quando eu fiz determinados cursos, e essas 2 pós-graduação, foi muito voltado para estudos de matérias e algo que eu estava envolvida, e que eu queria dar um salto, que eu queria trazer outras questões, sair da caixinha, Então entendeu? tu acha que é super válido quem faz o concurso da procuradoria seguir um mestrado, um doutorado, se especializar? Tu acha que esse tipo de pós-graduação também é válida? Sim, principalmente quando você une as 2 coisas, que foi, particularmente, o que eu fiz. E a procuradoria banca, até dizer isso. Quando a gente pensa lá no programa de capacitação da procuradoria, a gente banca cursos e cursos, inclusive, em nível de pós-graduação. As 2 especializações que eu fiz, a procuradoria quem pagou. Mestrado, doutorado, tem agora o mestrado da Baiana, Sim. nós temos alunos matriculados pela procuradoria, a procuradoria que banca. E a ideia qual é? É você ter a pertinência temática para a questão da função, e que você, na hora que for apresentar seu trabalho, você pense em como esse trabalho vai trazer um benefício para a administração pública. Os 2 trabalhos mesmo que eu fiz, eu poderia até dizer que um foi sequência do outro. Meu primeiro trabalho na primeira pós, que a gente está falando de concessões em infraestrutura, foi direito econômico e infraestrutura social, aliás, infraestrutura socioeconômica, porque tinha também. Eu trabalhei com a questão dos fundos imobiliários, mas no projeto do centro histórico. Claro, tive que bancar toda a construção da possibilidade de fundo de investimento imobiliário, mas voltado, a ideia naquela época era aplicar aquilo dentro do centro histórico. Legal. E depois o segundo veio o fundo de investimento imobiliário com uma possibilidade de garantia de PPP. Então, assim, é sempre, eu estou dizendo isso, mas sempre para tentar trazer e vincular que o procurador precisa ter essa visão. A gente capacita, mas tem um retorno. Isso é incrível, porque eu acho que tem muita gente que pode ter no imaginário que é só passar no concurso. De jeito nenhum. E Quem pensar assim tá perdido. ainda bem, né? Ainda bem que Perdido. a gente vai ter uma busca ainda por muito estudo e por muita Muito, qualificação. muita. Eu queria saber muito como foi virar PGE, da PGE. Vamos lá. É interessante que minha vida as coisas acontecem às vezes sem muita busca no sentido do planejamento. Se eu digo isso, fica parecendo até que eu tô disfarçando, mas não é. Eu não pensava exatamente em ser PGE. É porque as coisas aconteciam, eu ia fazendo, eu ia sendo levada e aquilo despertava outros interesses, e foi. Então, o Paulo Moreno era o procurador-geral antigo, e era, assim, uma pessoa que nós trabalhamos sempre numa dobradinha muito grande de gestão. Eu era chefe do administrativo, depois eu virei adjunta jurídica, e aí o grupo, até dizer isso, a gente tinha um grupo dentro da procuradoria que pensava a gestão da procuradoria, e aí o grupo discutindo disse: "É você", eu disse: "Mas gente, espera aí, eu estava com outros planos", "Não, é você, você". Aí você, assim, se tem que ser eu, então vamos lá, vamos fazer, né, vamos com esse projeto de gestão e vamos entrar. Então, assim, é desafiador, porque por mais que eu já tivesse a experiência da gestão, eu É isso que eu ia te perguntar, tu gosta de gestão? eu gosto muito em determinados aspectos, em outros é mais difícil, mas o que é que eu lhe digo, ao final você tem um crescimento também individual muito grande como pessoa. Você, muda a sua personalidade, se amadurece em muitas coisas. Eu brinco sempre dizendo que eu sou uma ariana típica, do terceiro decanato, mas sou uma ariana típica. E a virar gestora, esses anos todos, desde a procuradoria administrativa até aqui, foi me domando no sentido de controlar os impulsos,
de desenvolver uma capacidade política maior, de saber escutar o outro. Aquilo que a gente estava conversando, da minha racionalidade, às vezes ter que ceder um pouco à questão emocional, de você saber acolher as pessoas. Então, ao fim e ao cabo, foi um ganho. Eu sou muito agradecida pela oportunidade, porque eu acho que de tudo, essas lições de vida, esse aprimoramento como gente, me serviu muito, tá? Aplico na vida. Eu queria saber se o retrato hoje da procuradoria em relação a gênero é diferente do que quando você entrou, assim. Se a gente estava conversando antes de gravar, que hoje Uhum. vocês têm um pouco mais de mulheres do que de homens. Já era assim quando tu entrou ou mudou tudo? Não, eu acho que teve um aumento significativo do número de mulheres de quando eu entrei, fazendo esse recorte de 97 para cá. Mas essa ascensão quantitativa feminina, ela já tem alguns anos. Posso até dizer que no último concurso que teve, ela se equilibrou mais, porque entraram homens, mais homens quantitativamente falando, então deu uma equilibrada. Hoje, nós ainda somos maioria como Mas mulheres. somos maioria também em cargos de gestão. Vamos lá, somos equilibradas, porque eu tentei mesmo trazer e nós conversamos com o grupo para nós tentarmos esse equilíbrio na hora de distribuição das chefias, certo? Claro que você tem aqui também que levar em consideração as competências, mas independente disso, você pensar em dar oportunidade, em chamar mulheres também. E, devo dizer que a primeira vez que uma mulher chega ao cargo máximo, que era o que estava faltando. Nós sempre tivemos mulheres em cargos. Quando eu entrei, a subprocuradora, se chamava assim o cargo na época, hoje é procuradora adjunta, geral adjunta, mas a subprocuradora geral era uma mulher. Só que o procurador-geral nunca era uma mulher. E hoje a gente já viu que a gente pode, né? Você acende, você quebra o tabu. E para tu essa é uma pauta da procuradoria? Ah, com certeza. Até porque eu poderia lhe dizer que esta pauta é uma pauta hoje nacional nas procuradorias, Nossa. né. O Colégio Nacional de Procuradores Gerais inaugurou o que a gente chama uma rede, então uma das redes nossas é o FONPED, que é o Fórum de Diversidade e Equidade. Esse fórum trabalha em termos nacionais, interfederativos, mas também cada procuradoria a gente tem um comitê de diversidade e equidade, e a gente busca fazer pesquisas, a gente busca incentivar não só a questão de gênero, mas também questão de raça, a questão da deficiência, a questão de orientação sexual, né, isso tudo. E lá a gente tem também o PG por Elas, que é um grupo recentemente constituído, foi ideia de uma procuradora, nós bancamos, e esse grupo se estruturou e organizou e passa a ter uma atuação ativa na procuradoria, tentando discutir, trabalhar em conjunto, em transversalidade com 2 secretarias importantes, que é a de proteção à mulher e de promoção da igualdade, e até fazer proposições. Existe mesmo um decreto, uma minuta de decreto que está submetida para análise na governadoria, para a questão da remoção de servidoras vítimas de violência sexual ou até de ameaça sexual, como já tem no campo federal, Uhum. e nós trouxemos a iniciativa no campo estadual para tentar emplacar isso, ter toda uma assistência, né, à rede protetiva, como diz. Eu queria saber agora um pouco sobre sua vida pessoal. Você tem algum hobby? Tenho tenho, posso dizer Qual que é seu hobby? tenho 2, um não está conseguindo se exercitar muito, o outro sim. Eu gosto de malhar. Não, não, isso não é hobby não. Isso é Não, hobby, não, gente. não, Eu não, isso é gosto. hobby Eu tenho que não. confessar que eu gosto. Começar o dia fazendo isso, é como se você preparasse mentalmente para ter a sua adrenalina do dia inteiro. É um momento que eu organizo minha Ai, não cabeça. acredito que tu é aquela pessoa que malha e no final da academia tá toda animada, tipo, estou Sou eu, endorfinada. Ah, não. sou eu. Eu digo sempre, eu sou a fadigada depois do treino. Eu sou a fadigada, tu Não, toda eu adoro. animada. Eu sinto falta quando eu não faço. Hoje que eu estava, gripei, tô, assim, me sentindo assim, eu não fui. Óbvio, né, você tem que dar, mas eu fico angustiada. Eu gosto mesmo, eu gosto, gosto. E isso me faz bem. Não sei se eu considero hobby. Me dê outra Pronto, alternativa, me dê outra vamos lá. alternativa. Eu disse a vocês que eu era uma atriz frustrada, né. É verdade. Então, eu faço teatro, a gente tem na procuradoria um grupo de teatro, estamos muito parados,
está assim, não está num ritmo bom. Acho que por diversas circunstâncias, até mesmo eu ter assumido cargo, eu não tô tão envolvida, mas eu adoro. É um momento, assim, que a cabeça Tu queria ter mais tempo flui. para se dedicar ao Ao teatro? teatro? É. Ah, claro, adoraria estar no palco. É uma sensação emocionante, aquele frio na barriga, e você tá vestindo o personagem, tá criando. Amo, Ah, amo. eu sou suspeita, É, também você é amo. Eu sou suspeita suspeita, também amo, então eu super entendo essa sensação do palco, de realmente é do muito bem-estar, é boa, muito é boa, muito é bom. muito boa. Agora malhar realmente não eu Pois eu assim, eu gosto. malho, mas não tanto quanto você e nem nessa empolgação, Não, mas eu gosto, eu gosto. uma pergunta, qual foi a última coisa que tu leu ou que tu assistiu, assim, por prazer, sem ser jurídico? Gente, um bocado de coisa boa. Posso Que dizer que um bom. bocado de coisa boa. Apesar de ainda muito centrado na televisão, eu não consegui manter uma regularidade de cinema, por conta de horário, de outros afazeres, de tudo. Mas, assim, recentemente eu assisti 2 documentários muito bacanas, políticos até, falando exatamente do presidencialismo no Brasil e da época Collor, muito interessante. E assisti também, aí eu vou confessar, porque, nem tudo é uma intelectualidade Pelo extrema, amor né, de pelo amor Deus, de Deus. Eu assisti a última temporada de Bridgerton. amor de Deus, Assisti, gente. adorei. Eu Sua achando que tu mente ia vai ser virar aqui e ia dizer: "Eu estou viciada em BBB". Deus me Eu livre. estou viciada em BBB. Eu achei que tu ia BBB eu se não entregar. consigo, BBB eu não consigo. BBB eu Tu não já tenho veio com paciência. outro nível, É, Bárbara, tu não, já foi veio um com outro outro nível. nível. É, porque BBB eu não tenho paciência, eu não tenho paciência. Ah, É, eu amo, eu não tenho, eu eu não amo. tenho, eu confesso que eu não tenho paciência pra BBB. Não, mas você foi maravilhoso. Mas isso é Não real, é? gente, pelo Isso amor é de Deus, real, nem é. tudo da vida é Aí, isso. e você viu que eu ainda tentei equilibrar, né, fiz minha propaganda, trouxe Fez os a 2 propaganda. documentários políticos, e tal, mas assisti Bridgerton. Que bom, Assisti, gostou. assisti, gostei, foi ótimo. E de literatura eu tô lendo a trilogia, não me peça para pronunciar o nome da escritora, que eu acho que ela é não é austríaca não, é daquela zona da Polônia de ser Certo. transformado, Ucrânia, e eu esqueci a pronúncia do nome dela, não passarei essa vergonha aqui, mas é a trilogia dos Gêmeos. Pesado, mas muito bem escrito, sensível. Eu terminei o primeiro volume, comecei o segundo, mas o tempo não tá me deixando parar para ler, porque ali você tem que, sabe, parar Tem e uma ter uma ler certa e ter uma certa dedicação. dedicação, até porque a história é pesada, né, mexe muito inclusive com o que você traz de humano, com o que você traz de formação, como é que você vê ali o seu nível de humanidade de acordo com a forma como você vive, e como você vive como criança, quem são as suas referências, etcétera. Passa na Segunda Guerra, eu já li disso tudo, É, né. aí já Mas assim, bem interessante, bem interessante. então tu tem tempo também pra se organizar. Eu sempre faço isso, sempre. Isso pra mim é máxima de vida. Ou eu até brincava com o próprio Paulo, o grupo, e eu dizia assim: "Ó gente, vocês têm um compromisso condicionado. O dia que eu deixar de ter vida por conta da procuradoria, eu vou renunciar". Porque, assim, o trabalho é importante, essa missão é importante. A gente se dedica muito, trabalha muito, faz grandes sacrifícios, mas você tem que ter, nem que seja uma horinha de um final de semana, onde você se dedique às pessoas que você gosta, onde você faça alguma coisa para o seu próprio prazer, onde você tenha atenção para você. Então eu disse: "Eu estou muito atrasada nas leituras que eu gostaria", eu estou com a pilha de livro, assim, na minha Fim não, cabeceira. né. Não tem Não, fim. não tem. Aquela pilha de livro que eu olho todo dia: "Poxa, ainda não consegui ler", não consegui ultrapassar a trilogia. Esse primeiro livro eu terminei há o quê? 5 meses atrás, e o segundo eu não consigo emperrar, né, não consigo ir em frente, mas eu tento ter aquela horinha, aquele minutinho, até ir ao cinema, não tanto com a frequência que eu gosto, ir jantar com amigos, isso inclusive me acaba, né, porque eu não digo não, aí às vezes no meio da semana tem um jantar, vou, aí acordo no outro dia acabada, mas vou, não deixo de ir, Mas eu acho porque é massa, vida, porque né. eu acho que tu não bota muito glamour no trabalho, assim, tu não acha legal trabalhar até muito tarde e não dormir, tu não acha, tu não Não, curte isso? e não é, assim, vamos dizer que a boa organização pessoal lhe leva a você não precisar estar fazendo esse tipo de sacrifício. Às vezes precisa? Sim, Sim, sim. E quando precisa, você tem
que fazer frente a isso, você tem que se colocar a isso. Mas o trabalho, ele não pode dominar e se transformar na única coisa que você não apenas faça, mas em que você se reconheça. É. Entendeu? Você não é apenas uma pessoa que trabalha. Você tem que fazer outras coisas, você tem que ser outras personagens. Ou como a gente diz, né, que aí eu trago o teatro mas também a psicologia, nós temos diversas máscaras. E a máscara do profissional é importantíssima, e olha que eu sou workaholic, viu? Sabidamente workaholic. Mas, mesmo assim, eu tento manter a sanidade em poucos tempos dedicados às pessoas e às coisas, porque senão Maravilhoso. você E não agora consegue. a nossa última pergunta, que a gente já falou de livros, de literatura, de filme e tal, qual foi a última coisa jurídica que você leu? Pronto, recentíssima, eu li o primeiro livro a ser editado de um grupo que se chama Advogadas Públicas em Debate. E esse livro são diversos artigos, escritos por membros desse grupo, né, advogadas públicas, que tem procurador de Estado, procurador da Fazenda Nacional, advogado da União, a gente tem de tudo, é um corpo feminino bem amplo, que pega o Brasil inteiro, e com artigos que trazem bem uma perspectiva feminina. Inclusive, tem um para lidar, esqueci, estava em cima de minha mesa, a procuradoria eu ainda ia fazer a propaganda aqui do grupo, porque esse grupo engajado, que tem uma preocupação, claro, intelectual, de produção intelectual, mas também atua dentro desse viés de firmar a posição feminina dentro da advocacia pública, né? Então, muito bacana, artigos bons com essa perspectiva feminina. Recentíssimo, li semana Gostei, passada. gostei. Bárbara, muito obrigada. Te Oh, admiro muito, muito. recíproca Parabéns, verdadeira, você sabe disso. parabéns, você merece o sucesso que você Oh, tem. obrigada, Muito obrigada, obrigada por Gabi. ter gravado pra gente. Não, obrigada a você pelo convite. E esse bate-papo assim, ó, se eu soubesse, teria vindo antes. Teria dito, Gabi, você nunca me chamou. Que bom, a gente grava mais. Um Pronto, beijo pra você. outro, meu bem.